Vamos falar sobre o mundo pós-adâmico. Algumas pessoas dizem conjecturam que na criação do, do- dos seres humanos, da Terra, ali em Gênesis, existiu pessoas antes de Adão e Eva. Só que essas conjecturas precisam ser analisadas de um ponto de vista mais autêntico com as Sagradas Escrituras. Por exemplo, eles falam que existiam seres humanos antes de Adão e Eva. E algumas pessoas chegam a dizer que esses seres humanos que morreram, que naquela viveram e morreram, esses são os demônios que entram nas pessoas hoje em dia, né? Porque a Bíblia não relata que são os anjos caídos do céu que possuem as pessoas. Eles alegam isso. Mas vamos partir de um princípio. Por que Deus enviou Jesus à Terra? Diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus veio para morrer por nós. Então, como é que Deus consegue nos amar e não amaria aquelas pessoas que viveram antes de Adão e Eva? Já parou para analisar isso? Como é que Deus pode enviar o seu Filho por nós, se ele não faz acepção de pessoas, e não enviaria o seu Filho antes para morrer por aqueles? Porque eles também não deveriam ter salvação. Se eles se tornaram demônios, como algumas pessoas alegam, né? ou conjecturam sobre isso, né? Não afirmam, mas conjecturam. Então, a questão é a seguinte: se houve pessoas antes de Adão e Eva, como é que era a vida delas? Quem salvou elas? Como é que era o perdão de pecados delas? Não tem possibilidade disso, de retroceder. A Bíblia diz que de um só homem fez toda a raça humana, né? Então Jesus, se existia uma outra raça humana que precisava ser salva, ou ela viveu perfeitamente, né? Ou ela precisou ser salva. É possível que com o livre-arbítrio até os anjos pecaram, imagine os seres humanos. Se existisse, eles com certeza deveriam ter caído em pecado e Jesus deveria ter sido crucificado por eles. Entende o ponto de vista que divide a situação? Mas não. Jesus ele resgata a descendência adâmica. Ou seja, nós não podemos acreditar em uma descendência antes de Adão e Eva, né? Nós não podemos acreditar nisso, porque não tem lógica. E ainda que fosse isso verdade, não tem lógica isso. Você tem na Bíblia anjos que coabitaram com mulheres e nasceram gigantes a partir daquilo ali. Você acha que Deus ia permitir que isso continuasse? O que a gente entende que nessa luta entre o bem e o mal, o que aconteceu? Algumas espécies de anjos se juntaram a Lúcifer, né? Um terço dos anjos do céu, existe vários anjos no céu, né? Tem coisas que você não é inexplicável. Tem anjos, tem serafins que zelam pela santidade de Deus. Quanto tempo de existência tem esse serafim? Esses que querubins também. Quanto tempo de existência tem eles? Será que eles já existem desde o momento que Deus existe? Ninguém sabe. Mas na questão ali, quando esse um terço dos anjos do céu seguiram a Lúcifer, não diz categoricamente se são apenas anjos, se são alguns querubins, se são alguns serafins. Diz anjos. Mas que tipo de anjos? Que tipo de poderes que eles tinham? Que tipo de forças que eles tinham? Porque você vê na Terra anjos que coabitaram mulheres, né? Não diz que foi um espírito, diz que foram anjos que coabitaram e nasceram gigantes. Por que gigantes? De alguma forma mudou-se a estrutura, o DNA humano. E qual a intenção do anjo maligno fazer isso, né? Com certeza roubar, matar e destruir é o objetivo deles. Imagina um povo gigante, o que ele vai fazer com um povo normal? Fazer com que os gigantes
de repente fosse que eles se achassem soberanos, né, e quisesse destruir todos à sua volta. E só porque você vê bem, você vai ver uma galera nascendo. Vamos supor que existe 100 gigantes, aí está nascendo 300 pessoas comuns, 400, 500. Depois, o que você pode imaginar? Que essas pessoas vão querer matar os gigantes. Então, antes disso, o gigante iria lá e matava, né? Qualquer um pensaria o quê? Não, nós somos gigantes, nós somos diferentes, nós temos força. Então, você aí vê a intenção do diabo. Você vê demônios causando enfermidades. Isso é revelado por Jesus, né? O que a gente tem que entender da Bíblia é o seguinte, que Deus não faz questão de que a gente entenda todas as coisas da Bíblia. Só faz questão de que a gente entenda o necessário para a gente sobreviver nesse mundo, né? O necessário para a gente sobreviver nesse mundo. A mulher encurvada de Lucas 13:10 ali, ela tinha um espírito de enfermidade. Jesus revela isso por quê? Porque Jesus está revelando o poder que há no nome dele e que existem demônios causadores de enfermidade, chamados de espíritos de enfermidade. Ele não está dizendo que todas as doenças são causadas pelo demônio. Paulo, mais à frente, mostra uma jovem adivinhadora que tinha um demônio que adivinhava as coisas. Ou seja, uma inspiração que parecia divina, né? Mas que não que ali apoiava uma falsa religião, e tudo que apoia a falsa religião não pode ser de Deus. Adivinhações não são de Deus. Nada que é imperfeito pode ser de Deus, né? Tem gente que às vezes fica pegando profecia do cara lá, falou uma coisa e tenta conectar uma coisa. As profecias de Deus não são assim, não. As profecias de Deus é assim, vai acontecer isso, 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 com todos os detalhes. Acontece tudo sem nenhuma vírgula, sem nenhum tio, exatamente porque Deus precisa ser glorificado, mostrando que é Ele, para que, quando Ele dá uma profecia, é para que o homem tema a Ele. Então, tem que ser bem explicado para que mostre que realmente foi Deus que deu essa profecia. Ele quer mostrar que é Ele que está dizendo, para que os homens temam. Então não fique tentando juntar uma profecia daqui, ligando, que não é assim que funciona. Deus não precisa de ajudinha do homem, não. Se ele precisasse de uma ajudinha do homem, então deixa o homem falar. E ele não se pronunciaria. Então quando Deus fala, vai acontecer. É assim, assim, assim e pronto, acontece. E dizem que algumas pessoas acreditam que o demônio entra, é um demônio feminino que faz a pessoa virar mulher. Preste atenção, a homossexualidade é tratada como uma abominação. Então se o demônio entra num corpo, eu não sei se ele consegue sentir prazer através do corpo humano, é possível que sim. Ele não está pouco se lixando de que forma que ele vai sentir prazer. Ele vive num lugar muito ruim, fora de um corpo. Então, o que ele puder fazer para afrontar a Deus, ele vai fazer. E uma das afrontas maiores é destruir a vida daquele que Deus tem como criatura, mas que vai se tornar filho, né? Quando aceita Jesus, se torna filho. Então, Deus tem um plano naquela vida que o mal quer destruir. Então, ele fazer um homem virar mulher, para ele, o corpo não é dele, tanto faz. Né? O corpo não é dele. Não estou falando aqui que todo homossexual está endemoniado, porque eu não sei. Se existe problema psicológico, eu não sei o que se trata, mas eu sei que se o demônio estiver na pessoa e quiser fazer qualquer coisa, ele pode fazer. Influenciar para algum desejo, ele pode. Né? Eu também não sei se é assim, mas se você pensar que precisa ser um demônio feminino para fazer isso, acho que não é preciso isso. Né? Porque você não tem anja no céu, você não tem... no céu não existe mulher. Mulher foi uma criação na terra, foi feita na terra. No céu não existe esse negócio. Deus é varão, toda vez que se aparecia os anjos na terra, eram mostrados como varões, né? Mostrando que são homens. E outra coisa, na época de Jesus, até crianças ficavam endemoniadas, como é o caso daquele jovem que o demônio jogava na água e no fogo. E Jesus pergunta, desde quando acontece isso? Desde a infância. Então você vê que nem as crianças estão livres do poder do mal, né? Precisa conhecer Jesus desde pequenininho, precisa de oração, precisa
né, é lógico que ali você vê um caso de uma criança demoniada e você não vê. Tinha muitos filhos ali que não tinham demônio. Sabe-se por que entrou? Ninguém sabe. Ninguém sabe o porquê o demônio entrou só naquela criança e não entrou em outra, né? Mas existiam muitas crianças. Então ali mostra o poder do nome de Jesus, né? Ali não havia ainda um ensinamento sobre esse poder. Então Jesus mostra que até uma criança está passível a essa entrada do mal. Ele usa um exemplo exatamente e faz a pergunta para identificar que até uma criança pode ser possuída. Então, ali é uma revelação do poder do nome dele, a solução do problema, né? Ele mostra também as consequências, coisas que podem acontecer quando uma pessoa está endemoniada, tipos de demônio que só sai com jejum e oração, pessoas que têm que estar mesmo consagradas, porque são demônios mais poderosos. Então você vê que há uma hierarquia ali. Tem demônios que você vai expulsar em nome de Jesus, ele não aceita, ele não recebe, ele não sai. Não é só em nome de Jesus, tu tem que ficar ali, né? Parece que o nome de Jesus não tem poder, né? Mas não é que o nome não tenha poder, é que você está numa guerra espiritual. Eles são rebeldes, né? Os demônios pediram para ir para os porcos, ou seja, eles afrontaram Jesus. Por que você está nos atormentando antes do tempo? Você vê o demônio afrontando a Jesus. O próprio Jesus, que poderia dizer, ali está mostrando que o demônio pode te afrontar. O demônio, e depois ele pode rogar por alguma coisa. Ele pode negociar alguma coisa, né? Jesus deixou ir para os porcos, que antes se perdesse os porcos do que uma vida humana, né? E porcos são, eu acho que se fosse cachorros, Jesus não permitiria, talvez, não sei, porque se trata de animal doméstico, né? Porcos não, são animais para alimento, animais que, tipo assim, ninguém se preocupa com porco, né? Ninguém tá preocupado se o porco tá na coleira, se ninguém leva o porco para passear. Então acho que se fossem cachorros, dependendo da situação, se não houvesse outra maneira, né? Era melhor salvar a criança do que um cachorro, né? Mas não sei se no caso, isso tudo é só para a gente raciocinar, né? Parece até que a gente está viajando. Mas o problema é que a Bíblia, ela nos ensina que nós precisamos ter bases para viver a fé. O ensinamento dela é resistir ao diabo, ele fugirá de vós, né? Quando você aceita Jesus, Deus teve que tirar do império das trevas, Colossenses 1,13. Porque se ele não te tira, o príncipe desse mundo continuaria dominando a sua vida. Satanás é o príncipe desse século. Ele cega os entendimentos, como Paulo disse, os entendimentos dos incrédulos, para que não enxergue a luz que é em Cristo. Entendeu? Ele persegue quando a palavra é pregada, como diz a parábola do semeador. Então, a Bíblia é um conjunto de ensinamentos para você entender como é que é essa luta espiritual. E quem não lê a Bíblia, quem não anda com Jesus, está perdendo muita coisa. Tem gente que só tem um conhecimento, mas não luta nessa área. Não prega, não ensina, né? Não tem esse ensinamento para a sua vida, porque se tivesse não estaria aí perdido nas baladas da vida, né? Sabendo que a qualquer hora o diabo pode ceifar a sua vida. Você teria com certeza um receio de estar aí, fora da presença de Deus, no meio de um monte de pessoas aí que estão bebendo, usando drogas, pessoas que o mal está fazendo o que quer. Se você é de Deus e está aí nesse meio, tá se deixando levar, está se deixando ceifar. Porque o que resta para a gente, quando a gente está perdido, é uma expectação de fogo ardente. Você sabe que a qualquer momento o diabo vai tentar contra a sua vida. Você um dia conheceu o Evangelho. Ele não vai perder essa oportunidade de ceifar a sua vida. Então Jesus alerta, você está numa luta, né? Cabe você fazer a sua parte. É lógico que Deus dá muito livramento, Jesus ele deixa 99 ovelhas, vai atrás daquela que se perdeu, ele vai lutar por você. Mas o que você faz pela sua vida? É hora de refletir sobre isso.